Ótimo dia a todos. O assunto de hoje é corrente elétrica. Olha só, a corrente elétrica é definida como fluxo de carga por intervalo de tempo. E a corrente elétrica ela pode ser contínua ou alternada. No sistema internacional, nós já estudamos, a unidade dela é ampere e representado por A. E a corrente elétrica é representada por I. Quando ela é contínua, então ela é encontrada em equipamentos como as pilhas e baterias. Baterias que são um conjunto de pilhas. Então, quando você pega um fio, as cargas livres não tem organização de movimento. Ela tem uns movimentos caóticos. Nesse caso aqui são cargas livres elétrons. Se a gente submeter esse fio a uma pilha, a pilha tem um polo de diferença de potencial, um positivo e um negativo. Então o potencial aqui é maior do que o potencial do lado negativo. Então essas cargas livres com movimento caótico, elas ficam ordenadas e por elas serem negativas, elas movimentam então no sentido do polo de maior potencial para o de menor potencial na pilha e então estabelece assim o movimento dessa carga. Então a corrente elétrica na seção de um fio, num determinado intervalo de tempo, passa uma quantidade de carga. Isso daí é a corrente. No caso das baterias, o sentido é constante, e a direção constante da carga elétrica, porque o campo elétrico mantém constante em direção, sentido e módulo. Mas já na corrente alternada, não ocorre a mesma coisa. A corrente alternada ocorre na energia que nós recebemos em casa, né? Aquela corrente que abastece os nossos equipamentos elétricos é da corrente alternada. E ocorre lá uma variação do campo, tanto em módulo, em direção e sentido. Então, o campo elétrico varia, né, em módulo, direção e sentido. Então, nesse caso, diz que a corrente é alternada porque ela acompanha a variação desse campo. Se o campo varia, a corrente varia. Mas qual que é o sentido convencional da corrente para efeito de estudo? Efeito de estudo, a corrente ela está sempre com o sentido contrário ao do campo elétrico. Então, nesse exemplo aqui, o campo elétrico, tá? Ele está aqui para a esquerda, ó. Nesse modelo aqui, ele está aqui para a esquerda. E a corrente, então, está para a direita. Se eu mudo aqui, né, o campo para direita, então aí o meu campo vem para cá, ó. A minha corrente, convencionalmente, para estudar, ela muda aqui para esquerda, o sentido dela vem para a esquerda. Então, para aplicar essas definições aqui, nós temos duas atividades. Aqui diz assim, uma carga elétrica é de 10 coulomb. Então, a carga tem 10 coulomb, atravessa uma seção de um fio condutor. Então, tem um fio condutor que ele vai ser atravessado por esses 10 coulomb durante 2 segundos. Então, o tempo aqui ocorre em 2 segundos. Ele pergunta qual que é a corrente elétrica nesse caso. Então, a corrente, que é a carga dividida pelo tempo, a corrente, então, são os 10 coulombs dividido por 2 segundos, a corrente 10 por 2, 5 amperes, que é a unidade no sistema internacional de corrente elétrica. O segundo caso aqui, um condutor, a intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes. Qual que é a carga elétrica, então? Pergunta pela carga elétrica, que atravessa uma seção, então, a seção do condutor, né, que é uma área circular aqui do fio condutor, num tempo de 3 segundos. Então, definição aí de carga, de corrente elétrica, é carga dividido pelo tempo, a gente pode escrever, então, que a quantidade de carga é a corrente vezes o tempo.
Então, a quantidade de carga e a corrente que foi passada, 10, vezes o tempo que durou a passagem dessas cargas para gerar essa corrente de 3 segundos. Então, a quantidade de carga é 30 coulomb. Para essa aula de hoje, era isso que a gente queria apresentar. Nós vamos encaminhar uma lista de exercícios para você aprender um pouco mais. Um ótimo dia!